hoje o negócio digital, diferentemente desse negócio físico tradicional, ele é um negócio que ele pode acontecer em qualquer lugar. Então, essa é a primeira grande parada que nós temos no empreendedorismo digital, que é a possibilidade de você montar um negócio sem você gastar muito e você conseguir ter uma monetização interessante. Com a pandemia, né, desde o ano passado, houve ali um avanço significativo nos negócios digitais. Você percebeu isso? Total. Se você pegar, por exemplo, algumas análises que nós temos disponíveis, como, por exemplo, o Google Trends, por exemplo, se você consultar algumas plataformas ou alguns termos como trabalhar em casa e tudo mais, você vai ver que houve um crescimento acentuado do volume de buscas na internet. E o que aconteceu, né? Então, vamos pensar um pouco, voltando um pouco ao tempo, para a gente poder entender como que se comporta o negócio digital. Então, quando os comércios fecharam, o que aconteceu com os comerciantes de modo geral? Eles se viram numa situação que nunca tinha acontecido antes na história, que é ter que fechar o seu estabelecimento. Estabelecimentos que trabalhavam, às vezes, de domingo a domingo, como o caso, por exemplo, de shopping centers, até de lojas de rua, de lojas mais movimentadas, trabalhavam de domingo a domingo. E até de bairros e tal, mas alguns, né, trabalhavam até sábado, mas enfim, tiveram que fechar. E aí, ao ter que fechar, esses negócios digitais, esses negócios, desculpa, tradicionais, eles se viram numa situação, tá, como é que a gente vai ganhar dinheiro agora? Como é que a gente vai conseguir pagar funcionários? Como é que a gente vai pagar? Então, o governo, ele criou algumas possibilidades para tentar manter esses negócios, criou algumas alternativas para que você pudesse, por exemplo, transferir parte do pagamento dos salários para o governo e esses funcionários ficassem em casa e tudo mais. Sim, alguns regimes específicos foram abertos para isso. Entendi. Mas não foi suficiente, porque aluguel, despesas fixas e tudo mais. Então, parte desses negócios conseguiram se adaptar levando o negócio para a internet. Porque eles começaram a abrir possibilidades de delivery, colocaram, por exemplo, as vendas através de WhatsApp, começaram a utilizar um serviço de entrega, ou foram para um e-commerce, ou foram para um aplicativo. Então, bombou, por exemplo, a alimentação. A galera fez o quê? Manteve uma estrutura mínima para poder atender o mercado entregando um delivery. E aí, obviamente, as pessoas precisavam consumir, também estavam em casa, muita gente não estava nem indo para o mercado e tudo mais. E aí acabou que os negócios foram potencializados na internet. Só que um negócio digital, ele é diferente, porque ele nunca foi um negócio físico. Ele já nasce digital. Então, ele não tem esse custo fixo, ele não tem o que a gente chama de ponto de equilíbrio desses custos fixos. O que seria esse ponto de equilíbrio? Então, imagine a seguinte situação. Você montou uma loja, e aí, ao montar uma loja, você faz uma locação, você vai ter que manter ali um condomínio, dependendo de onde é essa loja, se for um shopping center, por exemplo. Você vai ter que manter ali um funcionário e tal. Tudo isso aí são custos que você vai ter, independentemente de você faturar ou não. Esses custos fixos, vamos imaginar que a sua loja tenha, por exemplo, ali 50 mil de custo fixo, né? Que é a locação, tudo aquilo que você tem. E outras coisas mais. Então, ela tem 50 mil de custo fixo. E aí, você precisa faturar, e vamos imaginar que você tem uma margem ali, sei lá, de 30%. Então, ou seja, você precisa faturar suficientemente para que essa margem te permita pagar esses custos fixos. Então, se você tem 30%, para facilitar a conta, vamos colocar que você tenha 50% de margem. Então, teria que faturar 100 mil reais para sobrar 50 mil de margem para você poder, então, pagar seus custos fixos. Okay. Então, quando você consegue pagar os custos fixos, você atingiu o ponto de equilíbrio. E aí, a partir de então, você começa a ter um lucro ali depois de outras despesas. Então, o negócio físico, ele já nasce sendo caro para se manter. Caralho. Porque, pensa, cara, além disso, você tem estrutura, né? Então, você tem estrutura, você vai ter que montar a decoração da loja, vai ter que contratar uma arquiteta para montar as coisas e por aí vai. O negócio digital, ele pode começar sem esse custo. É óbvio que existem outros desafios, senão todo mundo seria digital, né? Porque, poxa, se eu pudesse ganhar dinheiro na internet e ninguém precisava ter custo fixo, né, ou ter estrutura, seria fácil, mas as coisas não são assim. A gente precisa ter os dois modelos de negócio, um tradicional, físico e um digital, mas para quem está começando no empreendedorismo, os negócios digitais são negócios mais promissores. Por quê? Porque fatalmente você vai ter menos demanda de investimento inicial. Agora, a barreira de entrada é bem menor, né? É baixa para tudo. Por exemplo, para montar um canal de YouTube como esse. Qual é a barreira de entrada? Relativamente, um podcast é caro, mas... Por conta da estrutura, mas convenhamos que a pessoa poderia
começar a gravar um podcast com o celular e colocar um microfone, usar um lapelinho, não poderia? Poderia. Claro que você, assim como no meu podcast, a gente tem uma estrutura cara, né? E a gente tem até uma estrutura meio parecida, né? Em termos de câmera e tal, de microfones. E nós nos propomos a fazer assim por uma questão própria de se posicionar, né? Mas não precisa. Mas para a pessoa poder começar, né? Agora, não significa que você começando com um baixo investimento, que você tem garantido o retorno, né? Então, são fatores, por exemplo, que precisa ser considerado para cada tipo de negócio. Por exemplo, um negócio digital, como um negócio no YouTube, na internet, como você tem aqui, que você conhece muito melhor do que eu, né? Pelo sucesso do canal de cortes, por tudo que você está construindo e tal. Tem uma série de fatores dentro dessa jornada que efetivamente precisam ser considerados e que essa experiência conta muito.